diria, oportunista, né, no período anterior, que apenas utilizou os marajoaras, os problemas de Marajó, como se diz hoje, né, como um Tolkien, né, para se projetar e para projetar os fantasmas do conservadorismo, do reacionarismo, da política nacional, quando nada se fez. Então a ideia justamente é essa, mostrar, primeiro, que a gente não quer fazer performance, a gente quer levar a cidadania mesmo. Então a gente assinou hoje uma série de atos que se revertem em obrigações do Estado brasileiro, por meio dos ministérios, por meio do Estado do Pará, na figura do governador Helder, as prefeituras, ou seja, e os ministérios todos, né? Nós assinamos uma série de documentos que nos obrigam a realizar políticas públicas que têm um caráter interventivo e que de fato pretende mudar a vida das pessoas. O Ministério dos Direitos Humanos recentemente fechou uma parceria, né, um termo de cooperação técnica com o Ministério do Trabalho, para que justamente nós pudéssemos, junto com o Ministério do Trabalho, incrementar os processos de fiscalização, mas a fiscalização ela demanda também um acolhimento, tanto das famílias como também das crianças que estão nessa situação. Para além disso, está sob o abrigo do Ministério dos Direitos Humanos um comitê, né, que cuida justamente da prevenção e do combate ao trabalho escravo, o que envolve também pensar uma dimensão do trabalho escravo, do trabalho do abuso infantil. Para além disso, nós temos o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também a Secretaria Nacional de Combate, de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então vejam que o que se trata de fazer agora é fazer as instituições do Estado funcionarem cada vez mais e também fazer o debate dos direitos humanos no campo também da acho que um fator fundamental que hoje é o primeiro passo, né, que eu acho que atinge esse problema numa região que eu acho que é uma região bastante delicada do país, é o Cidadania Marajó, né, que nós lançamos hoje, que eu acho que pode ser um grande, eu não vou usar a palavra laboratório para não se tratar disso, mas um celeiro de políticas públicas que podem ser replicadas para outros lugares do Brasil. Porque se nós conseguirmos mudar a vida das pessoas num dos lugares mais vulnerabilizados, um dos lugares mais precarizados pela dinâmica da economia, da exploração, enfim, dos desmandos, né, e do descaso, certamente nós vamos conseguir também resolver ou mesmo melhorar outros lugares do país que também sofrem bastante. Na verdade, esse plano nacional, ele primeiro é um projeto que já vem sendo desenhado desde a transição, ou seja, porque nós partimos do pressuposto que os planos nacionais de proteção aos defensores de direitos humanos, ou de proteção aos defensores de direitos humanos, eles são insuficientes no Brasil. Há um problema tanto de orçamento como também de estrutura, há um problema inclusive de desenho jurídico disso, né? Ou seja, a proteção que se dá às pessoas é isolar as pessoas, tirar as pessoas completamente do seu meio social, impedir as pessoas de ter uma vida digna, e as pessoas que ameaçam, elas continuam ainda ameaçando sem que haja nenhuma modificação na situação que torna aquelas pessoas vulneráveis. Então, nesse sentido, nós resolvemos, desde então, desenhar um novo plano, e com isso envolve um novo desenho jurídico, mas também envolve criar um plano que leve em consideração a participação social. Veja, acho que isso é um ponto importante. O que nós estamos fazendo, acho que é uma vocação do Ministério dos Direitos Humanos, é incrementar cada vez mais a participação social no desenho das políticas públicas. Então, foi constituído, até mesmo por determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E também essa é uma questão que para mim é muito cara. O Brasil ele precisa começar a olhar com mais carinho para o modo com que ele se insere no sistema interamericano. Quero dizer o seguinte, para quem entendeu o que eu estou querendo dizer. O Brasil é o zero e vezeiro, né? O Brasil sempre tem uma tradição de não cumprir as determinações das cortes internacionais no que tange a violação de direitos humanos. Então, o que eu estou propondo, juntamente com outros órgãos de governo, com o Ministério das Relações Exteriores, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Defesa, enfim, para que nós façamos o que fazem os bons advogados. Eu tento ser um bom advogado durante 20 anos da minha vida, que eu sou advogado, e a gente aprende uma coisa, às vezes reconhecer, né, a sentença e reconhecer a condenação é a melhor forma da gente servir ao nosso cliente, no caso do Estado brasileiro. Então a gente quer implementar uma dinâmica, né, e a gente caminha para isso, para
para que o Brasil reconheça, no sentido não só de dizer o seguinte, olha, houve violação de direitos humanos, mas nós ofereçamos os instrumentos de reparação, de memória, caso ocorra. Então, o plano de proteção aos defensores de direitos humanos é um plano que envolve fazer um desenho jurídico disso. Enviamos ao Congresso Nacional, o presidente Lula enviou por meio de mensagem a ratificação do Tratado de Escazú, o pedido para ratificação e aprovação do Tratado de Escazú, que é um tratado importantíssimo, né, que fala sobre essa questão da proteção aos defensores de direitos humanos, que já está no Congresso Nacional. Nós constituímos um grupo de trabalho Salles-Pimenta, nós estamos discutindo ainda o funcionamento do grupo, que conta com participação da sociedade civil para que nós possamos, a partir de um olhar sobre as experiências internacionais mais bem-sucedidas, vou dar um exemplo aqui da Colômbia, por exemplo, nós possamos criar um plano sólido de proteção, um programa, na verdade, um programa de proteção aos defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores e comunicadoras. Então essa é a ideia. A ideia é você criar um plano que una, né? Ou seja, a ideia de que as instituições brasileiras elas devem garantir a proteção do ponto de vista preventivo, devem dar uma resposta também para as violações, para que ela de fato consiga fazer com que a pessoa ela se sinta amparada, mas ao mesmo tempo ela não seja arrancada, né, do seu convívio social e político. Então a gente está desenhando isso ainda, é um programa em gestação, mas eu garanto que ele vai ter um olhar muito carinhoso. O presidente Lula inclusive colocou isso no seu discurso, isso é parte de algo que nós consideramos fundamental nesse momento em que a Amazônia ela é uma das prioridades fundamentais da discussão sobre o futuro do Brasil e o futuro da humanidade. Ou seja, a Amazônia, o Brasil ele tem uma responsabilidade fundamental e os destinos do Brasil eles também se conectam com os destinos da humanidade. Essa é a intenção. E o presidente Lula falou no seu discurso, né, que a questão da proteção dos defensores de direitos humanos, ele se insere numa pauta de direitos humanos, mas se insere dentro de uma pauta maior, uma pauta no melhor sentido da palavra, como eu vou utilizar, civilizatória. Uma civilização que engloba a proteção das pessoas, mas que engloba também um cuidado com o planeta. Então, cuidar do planeta é cuidar de quem cuida, quem cuida do planeta, como dizia o Sartre, né? Ou seja, pensar, não há mundo sem gente, não há gente sem mundo. E não tem humanidade sem esse lugar, sem o mundo. Então a gente vai ter que pensar direitos humanos a partir dessa conexão fundamental com a proteção ambiental e com as formas de reprodução da vida que nós estabelecemos no planeta, que nós chamamos de economia. Sim, veja, a primeira coisa que a gente pensou, né, é que a região do Marajó, que o pé do Marajó, ele reunia algumas questões que para nós são muito caras, né? E que podem, como eu já disse, servir de exemplo para que nós possamos expandir esse projeto. O primeiro deles, né, é o índice de desenvolvimento humano, ou seja, a condição que as pessoas vivem lá, uma condição muito difícil. É um povo maravilhoso que vive uma vida muito difícil. Uma beleza enorme do ponto de vista do seu povo, da natureza, da sua cultura, mas que por conta dessa precarização econômica é alvo de todo tipo de abuso, que nós sabemos muito bem o que acontece, ou seja, onde a miséria ela acaba degradando as relações humanas, tão sorte que as crianças, os jovens, os trabalhadores, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas são sempre alvo de todo tipo de violência. Então a ideia, e outra coisa, Marajó, por conta dessas características, foi objeto de um discurso exploratório